Está a começar o Conselho Consultivo e a 2 dias das eleições legislativas, todas as sondagens divulgadas dão vitória à coligação Portugal à frente. No entanto, é um resultado longe da maioria absoluta. A sondagem da Universidade Católica atribui 38% dos votos à coligação contra 32% dos socialistas. CDU e Bloco obtêm 9% cada um. Em número de deputados, a coligação pode ficar no limiar da maioria absoluta, com 99 a 114 deputados, longe dos atuais 132. De acordo com a sondagem da Intercampos, a coligação também fica à frente, com 37,2% das intenções de voto e o PS com 32,9%, uma diferença que fica dentro da margem de erro do estudo e dentro do conceito de empate técnico. A CDU conquista 8,8% dos votos e o Bloco 7,9%. Já segundo a Eurosondagem, a coligação recolhe 37,7% das preferências e o PS 32,7%. A CDU obtém 9,4% e o Bloco 6,7%. Neste cenário, a coligação fica pelo menos a 8 deputados da distância da maioria absoluta e o PS a 21. No intervalo máximo à esquerda, só seria possível maioria absoluta com os deputados do PS e da CDU. Hoje, o Conselho Consultivo conta com as presenças de Vítor Ramalho, economista, António Gaspar, professor universitário, Mário Caldeira Dias, professor universitário, e Rogério Ferreira, advogado. Senhores, muito obrigado por estarem neste Conselho Consultivo. Gostava de começar por si, sobre a importância destas sondagens. Elas ajudaram àquilo que foi a campanha eleitoral ou, pelo contrário, de certa forma, esconderam aquilo que eram os temas principais para o futuro? O que se assiste nestas eleições é que, de facto, há mais sondagens do que é costume. E julgo que as próprias sondagens influenciam também, de alguma forma, ou parecem influenciar de alguma forma, digamos, irão influenciar certamente os votos dos portugueses. Influenciam como? O facto de haver mais sondagens significa que mais pessoas agora vão votar na coligação? Criam, de facto, uma dinâmica de vitória que vai, obviamente, nesse sentido. Portanto, as sondagens têm também essa influência. Neste caso, são curiosas porque, de facto, revelam uma tendência de vitória da coligação. Estas últimas que nós agora vimos revelam que os indecisos estão a diminuir. Revelam também, por outro lado, que o Bloco de Esquerda está a subir e se está a aproximar do PC. E também abrem aqui novos cenários também interessantes de equacionar. Não só, por um lado, a solução que parece até ser, de acordo com as sondagens, a preferida pelos portugueses, que é de ter, de facto, um bloco central, porque 70% dos portugueses parece entender que querem, por um lado, o PS, por outro lado, a coligação. Talvez se consiga aqui, após as eleições, algum entendimento. Do meu ponto de vista, isso até seria benéfico para o país, mas por outro lado também, se houver, digamos, uma minoria confortável digamos, ou da coligação ou do PS, como as sondagens indicam, pode haver aqui um partido ou dois que passam a assumir uma influência que até aqui não estava pensada. Estou a pensar nomeadamente no PDR, que de facto, se houver um número de deputados próximo da maioria, pode eventualmente fazer aqui a diferença para que haja uma maioria. É evidente que aqui, no meio disto, o Presidente da República tem, obviamente, uma palavra importantíssima a dar neste cenário de uma maioria, de uma minoria, digamos, quase absoluta, ou próximo de uma maioria absoluta. São muitos os cenários, efetivamente, mas há uma coisa que gostava de lhe perguntar. É excessivo pensar que, neste momento, é certo que a coligação vai ganhar as eleições ou não? Em princípio, se olharmos para todas as sondagens, os resultados são consistentes e apontam nesse sentido. Não é? O que é facto, e apesar dos indecisos terem diminuído, pode sempre acontecer que muitas delas estão dentro do tal empate técnico, e também não seria estranho, porque tem acontecido agora em muitas outras eleições, que as sondagens sejam o principal derrotado na noite das eleições. Pode perfeitamente acontecer isso. O Rogério pode tem acontecer razão. O PS ganhar as eleições à coligação, perfeitamente, apesar destas sondagens todas dizerem o contrário. Pode acontecer. Embora o Rogério tenha razão, as próprias sondagens acabam por influenciar o próprio caminho eleitoral, mas os indecisos, de facto, vão resolver isto. Se houver muita abstenção, eu estou convencido que isso vai beneficiar a maioria, mas tudo pode acontecer. Agora, a grande preocupação, de facto,
porque estes cenários todos são todos consistentes em que não haverá maioria absoluta de nenhum partido. Mas também pode acontecer, mas de qualquer forma não parece. E o day after vai ser a principal preocupação, pelo menos das pessoas que olham para o país e olham com perspectivas de futuro não muito agradáveis, não é? A dívida acabou de subir para 229 mil milhões de euros, está a 6 mil milhões acima da meta do governo. Os déficits dificilmente será conseguido, porque a margem de manobra é apenas 770 milhões de euros. Todo o resto do déficit já foi consumido durante o primeiro ano. O desemprego tornou a subir. Ainda por cima, agora é preciso cumprir algumas das promessas que os partidos, apesar de tudo, foram fazendo. Portanto, hoje as pessoas julgo que olham para esta questão das eleições, olham para elas com um sentimento de alguma preocupação, e pode também acontecer que o problema da estabilidade seja uma das principais critérios que pode levar os indecisos a votar num ou noutro partido. Pode ser esse critério da estabilidade. Embora a nossa democracia tenha a obrigação de assegurar sempre essa estabilidade. Depois, a preocupação excessiva que se o governo é o A ou o B, isso também, eu hoje acabo por relativizar um pouco isso. Porquê? Porque a margem de manobra dos governos é muito pouca. Quer dizer, a política monetária não faz, é o Banco Central Europeu. A política orçamental está subordinada aos déficits. Quer dizer, tirando aqueles arranjos que se podem fazer dentro dos plafons e dentro dos déficits que são permitidos, hoje o governo conta pouco para a evolução dos futuros do país. Não é? Olha, vou pegar precisamente nessa frase e trazê-la para este lado direito e perguntar-lhe, Vítor Ramalho, se é verdade ou não, se concorda com isto de certa forma, o governo conta pouco. É indiferente ser o A ou ser o B? Sim, a margem de manobra é relativamente pequena. Eu estou, relativamente à avaliação que faço do futuro, profundissimamente preocupado. Futuro próximo? Está a falar do futuro próximo? Sim, mas gravemente preocupado. Não apenas por aquilo que já foi referido, da dívida ter crescido, mas também por outros indicadores que vão repercutir-se negativamente em Portugal. Mas antes de mais nada, é útil que nós tenhamos presente o seguinte: esta campanha foi caracterizada por uma devoção quase relativamente à crítica ao PS, como se o Partido Socialista fosse o causador de todos os males do mundo. É natural que à direita isso tenha ocorrido e ocorra, mas nós não nos podemos esquecer que o PCP e o Bloco de Esquerda fizeram tudo o que é imaginável para fustigar o Partido Socialista. Um quadro destes, enquadrado por ditas sondagens que não o eram, em que se mudava apenas em cada dia 20% dos inquiridos em telefones fixos, evidentemente que condicionam fortissimamente a opinião pública. Fortissimamente. A crescer a isto, vamos ser claros e objetivos. Surgiram pessoas de uma independência acima de qualquer suspeita, como analistas diários quase, como o Marcos Mendes, como o Marcelo Rebelo de Sousa, como o próprio Relvas, que foi 2 vezes à televisão, e pasme-se, para concluir este ramalhete, o próprio João Rendeiro, acima de toda a suspeita, veio fazer uma avaliação sobre o novo banco e a razão da venda ou não venda dele a tempo. Portanto, criou-se um clima muito condicionador da sociedade portuguesa. Eu acho que isto vai tudo cair em cima da coligação de direita e desde já antecipo porquê. Porque não é pensável haver maioria absoluta. Não é pensável, não é possível haver maioria absoluta. A proliferação dos partidos, são 22 partidos, vai naturalmente, como se demonstra, desviar 13,5% de votos, 13,5% de votos para esses partidos. Que é duvidoso que algum eleja deputados. Esses 13,5% são votos tradicionalmente do Partido Socialista. E, portanto, são votos predispostos à crítica a seguir à coligação, se ela persistir, como vai persistir, na arrogância, como se já evidencia neste domínio. Mas de quem é a culpa dessa proliferação à esquerda? O que é que lhe parece? Não, eu não tenho dúvidas O discurso nenhumas. à esquerda devia ter sido radicalizado, como foi, como disse, efetivamente com críticas fortes, diárias, ao PS, por parte do Bloco, constantes. Quer dizer, mas faz parte dessa campanha ou não? Querer esta esquerda também capitalizar votos para depois ter poder de negociação? Que quer capitalizar votos. Quer dizer, nós estamos... O que é que sucede? Não vou alongar muito. Há uma descrença na política nos partidos, isso é geral.
E, portanto, essa descrença na política e nos partidos dá não só lugar à proliferação de partidos, como em toda a Europa começa a surgir como criado, como o alvo foi o Partido Socialista. Como se o Partido Socialista não fosse ele próprio o fator determinante da democracia em Portugal no momento mais crítico dela, em que muita gente, dirigente da altura, se ausentou para o estrangeiro. E o PS teve que sustentar em manifestações brutais e numa luta contra toda a espécie de totalitarismos a defesa da democracia. Tudo e agora deixa-me perguntar... Só para terminar. Eu não sei como é que o governo, como é que a coligação vai formar governo. Não vai pura e simplesmente. E se formar, vai cair rapidamente. Isso é responsabilidade direta do Presidente da República. Eu posso lhe depois explicar porque é por isso que ele agora não sabe o que é que vai fazer, nem sequer uma data histórica, que é o dia da República, vai à sessão pela primeira vez na história do 25 de Abril. Pegar nas suas palavras para lhe perguntar, António Gaspar, talvez nem nas mentes mais imaginativas este cenário de sondagens dando vitória sempre a esta coligação estaria provavelmente há uns tempos imaginado. Ora, agora o que temos é isto. O que é que aconteceu efetivamente? É um voto dos portugueses à coligação por aquilo que andaram a fazer, porque vêem melhorias na economia, ou foi o PS que não conseguiu capitalizar esta confiança, apresentando aqui uma solução alternativa e estável, como os portugueses parecem querer ver continuar? Olá, Tânia, bom dia. Antes de responder à sua pergunta, deixe-me acabar de pegar aqui no que disse o Vítor e para sublinhar e para dar o meu acordo àquilo que se passa com o Presidente da República. Quer dizer, eu acho que é vergonhoso o Presidente da República, a entidade máxima da República Portuguesa, não está presente no dia 5 de outubro, que é exatamente o dia da República, o dia em que o elegeram, digamos, o dia em que ele é eleito como Presidente da República, não está presente nas comemorações da República Portuguesa, porque, alegadamente, terá que pensar muito bem no cenário que vai encontrar pós-eleitoral. Bom, isto digamos, a meu ver, não tem qualquer tipo de justificação. Bom, mas deixe-me ir mais além, porque esse é um dos temas que vamos aqui discutir também. O Presidente da República não quererá resguardar-se de falar logo no rescaldo das eleições, porque teria de fazer um discurso ao país. Sim. No dia 5 de outubro, manhã seguinte à noite eleitoral. Não tendo nada para dizer ao país ainda, não acha que é melhor resguardar-se, refletir? Não. Eu acho que não, porque repara uma coisa, quando nós assumimos certos determinados cargos, temos de estar preparados para eles, quer seja no dia, as eleições podiam até ser no próprio dia 5 de outubro, ou em que dia se for, o Presidente da República, ou quem quer que seja, que ocupe certos determinados cargos, tem que estar preparado para as exigências desse cargo. Ora, uma das exigências do cargo de Presidente da República, seja o que for, é no dia da celebração da República, no dia 5 de outubro, independentemente das eleições serem antes ou depois, ou muito tempo antes, ou muito tempo depois, ou de haver um cataclismo qualquer, o Presidente da República, a menos esteja doente, não é? Parece não o caso. Que já anunciou, portanto, ele não sabe que vai estar doente no dia 5 de outubro, não. Portanto, eu acho que ele devia ir, quer dizer, é uma das exigências que o Presidente da República, neste caso concreto, que o cargo impõe. E até respeito por os portugueses republicanos, e mesmo por aqueles que não são republicanos, nós vivemos numa república, e acho que o expoente máximo da república é o Presidente da República, e ele devia de assumir isso como tal, independentemente das... Mas depois para dizer o que aos portugueses? Eu já tenho na minha cabeça o que é que... Mas não posso revelar. Não, fazer um discurso, digamos, relativamente à República, só à República, um discurso institucional... Sem dizer nada em relação às eleições. E depois, em um momento próprio, porque esse não era um momento próprio para dizer, esse era o momento da comemoração do 5 de outubro, era um momento para dar palavras sobre a República. Depois, num momento próprio, até podia ser nesse dia à tarde, de manhã, enfim, na Câmara de Lisboa, a bandeira e tal, e na Assembleia da República. À tarde, se quiser, será outro momento. Pronto, as cerimónias acabaram, apesar de ser o dia 5 de outubro, eu vou falar sobre as eleições de ontem. Bom, relativamente à pergunta que me coloca, eu acho que nestas eleições é mais o Partido Socialista, concretamente António Costa, que perde as eleições se as sondagens se verificarem depois nas urnas, aquilo que é anunciado, do que propriamente a coligação a ganhar. Eu digo porquê, quer dizer, o Partido Socialista, particularmente António Costa, na altura em que Seguro, enfim, saiu de cena e que António Costa foi eleito secretário-geral do Partido Socialista, encheu-se um balão de grande esperança, não é? Por parte do Partido Socialista, que veio o salvador da pátria, que vem aí o homem que vai fazer esquecer tudo aquilo que aconteceu de mal na legislatura anterior, quer dizer, não desta, mas na anterior do Partido Socialista, é o homem que vai salvar o Partido Socialista. Eu estou convencido que a maior parte dos socialistas e daqueles indecisos que andam ali, uma vez votam no Partido Socialista, outra vez votam no PSD, acharam que sim, que ele já tinha, na Câmara, tinha sido um Presidente de Câmara, enfim, com resultados interessantes, e que enfim, é um bocado abusivo fazer o transporte tucu da Câmara para um governo, mas
enfim, já tinha alguma experiência e que podia ser, de facto. Então o que é que aconteceu entretanto? Começou logo mal, aliás, começou logo mal a campanha, com aquela história do Ascenso Simões, não é? Portanto, ser o diretor da campanha, escolher aquelas pessoas que não tinham dado a grama para os placares, portanto, começou logo mal aí. E depois o António Costa deu vários tiros no pé. E um tiro no pé grande que ele deu, ele não pode dizer isso. Ele não pode dizer que vai votar contra o orçamento. Quer dizer, é uma coisa que não passa pela cabeça de ninguém. Quer dizer, e o que é que ele escreveu nesse momento? Escreveu que no dia em que ele perde as eleições, ele tem que se demitir automaticamente do Partido Socialista. Não pode continuar como secretário-geral do Partido Socialista. E aquilo que eu espero que aconteça, se estas... E se não se demitir, demitem-no? Não sei, quer dizer, não sei, mas eu acho que ele vai ter o bom senso, não é? Ele vai ter o bom senso de perceber que esta coligação do partido, do PSD e do CDS, que esteve estes 4 anos à frente de Portugal, que prejudicou tanta gente, que atirou não sei quantos portugueses para fora, para uma imigração que não desejavam, que não criou condições internas. Bom, depois podem dizer, mas se calhar não tinha alternativa. As coisas podem ser sempre feitas, se calhar, apesar de estarmos condicionados posterior, podem ser sempre feitas, se calhar, não no conteúdo, mas na forma distinta, não é? Portanto, depois destes anos de sacrifício, mais, há quem diga que não se conseguem ganhar eleições contra aquilo que os funcionários públicos irão votar. E ao que parece é que neste momento o Portugal já está a dar alguns passos num sentido que as pessoas, que se calhar, que não iam votar aqui há um ano, ou coisa que o valha, na coligação, já estão a pesar as duas coisas e pensam assim, bom, aqui já temos uma coisa certa, já sabemos o que é que se passa daqui, dali está um incerto. E o António Costa, como disse, deu vários tiros no pé, que não pode, quer dizer, que não podem ser dados, não é? Para quem quer ganhar umas eleições, não podem ser dados. Portanto, isso é que eu digo, ele nunca podia dizer, depois logo se via se ia fazer como têm feito, enfim, vários partidos no passado, não é? Abster-se no dia da votação do orçamento, não é preciso votar contra, basta abster-se para o orçamento passar. Porque o orçamento, se nós não temos orçamento, vai haver outra vez eleições antecipadas, porque ninguém pode governar sem orçamento. Quer dizer, isso é mais é uma instabilidade política forte que nenhum partido pode chamar a si, que nenhum partido pode fomentar, que isso depois, em cenário de eleições antecipadas, vai-se votar naturalmente contra eles. Bem. Vamos agora após eleições. Como fica a credibilidade do Presidente da República se der posse a um governo minoritário? Repare, provavelmente tudo indica que o governo poderá ser minoritário, não é? Portanto, se estamos a acreditar... Contra tudo aquilo que o Presidente da República tem vindo a clamar há muitos meses. Com certeza, mas não é o Presidente da República que vota, não é? Portanto, são os eleitores e, portanto, se de facto o sentido de voto for no sentido de dar uma minoria, tem que se encontrar, digamos, de acordo com a Constituição, uma solução... Mas trabalhará... De acordo com a Constituição, para conseguir um governo maioritário, chamará naturalmente todos os partidos, como faz sempre, para se entenderem, tentarem entendimentos. Se não conseguirem, dará... Provavelmente fará como faz sempre e fará mais alguma coisa, porque tem, de facto, o Presidente da República... O que é mais qualquer coisa? Insistirá de forma veemente para que o governo não seja minoritário ou que encontre, digamos, uma fórmula no Parlamento para que o governo se possa manter durante o período da legislatura. Mas, repare, isto é tudo no day after. Os cenários todos estão abertos. Neste momento há variedíssimas soluções. Portanto, neste sentido... Há sim tantas na sua cabeça? Eu acho que há várias, não é? Portanto, há a possibilidade de uma maioria absoluta da coligação ou até do próprio PS. Estamos aqui vimos os indecisos. Há a possibilidade de uma minoria de um lado e do outro e há a possibilidade também depois de várias coligações, dependendo um pouco dos resultados. Portanto, o papel aqui do Presidente da República, obviamente, que vai ser um papel crucial. E neste sentido, estou um pouco de desacordo aqui com os meus colegas, que acho que, de facto, ele tem que manter aqui um resguardo no imediato que lhe permita ter aqui todas as hipóteses para criar os consensos necessários para que o próximo governo seja, de facto, o mais estável possível. Devo subentender as suas palavras, que concorda, então, com este resguardo. Concordo, e o Presidente da República não deve ir comemorar não é bem não estou a falar disso, mas estou a referir-me à questão do resguardo no dia imediatamente a seguir às eleições. Compreendo essa atitude. Que cenários vê como prováveis no pós-eleições? Pode haver estes vários todos, nunca se sabe, mas os mais prováveis são, de facto, ou uma relação da maioria com o PS, pode ser a coligação o primeiro ou o PS o primeiro, ou eleições passado algum tempo, embora o Presidente deva forçar, tanto quanto possível, acordos que deem sustentabilidade ao Governo, mas também é preciso ver que aquele que vier a perder a noite das eleições terá convulsões internas. E pode muito bem acontecer que o interlocutor do partido que não é o maioritário mude, não é? No PSD pode mudar, por exemplo, o Rui Rio, criar condições novas, e dentro do próprio PS também há hoje já pessoas disponíveis
para aceitar uma coligação com a coligação. Quem são essas pessoas? Um deles será eventualmente o Francisco Assis, eventualmente, mas haverá outros certamente. Porque... Mas o Francisco Assis já veio dizer que não está disponível. Pois, então não está, para não estar é? na liderança então do não PS. está, mas há clivagens que o poder abafaria, isto é, o poder é um cimento enorme, não é? Mas não havendo poder, aquilo que parecia em princípio sólido pode vir a desagregar-se. Mas onde é que vê alguma possibilidade de entendimento entre a coligação e o PS, já que clamam caminhos tão diferentes? Devia em termos haver, económicos para o porque nós país? olhamos para a Alemanha, o número 2 da Merkel é o António Costa lá do sítio, não é? E, portanto, nós temos que saber encontrar situações ou fórmulas que permitam aos partidos demonstrar que os interesses partidários subordinam aos interesses do país. Enquanto não o fizermos, somos de facto... Mesmo que isso vá contra as ideologias dos próprios. Não, mas é também um sinal de minoridade democrática, é um sinal de minoridade. Quando as pessoas não sabem pôr os interesses do país acima dos seus próprios interesses partidários, portanto é uma visão da democracia autista e que de facto leva àquilo que aconteceu em Espanha e noutros sítios. Vai levar ao desaparecimento dos partidos do centro, não é? Vítor Ramalho, gostava de ver o entendimento entre PS e a coligação. Vê como possível ou é completamente impossível em termos ideológicos? Já lhe respondo a essa questão, mas antes queria lhe dizer o seguinte. Se há instituição, o único órgão unipessoal, que acaba um mandato a valer abaixo de zero, chama-se Presidente da República Cavaco Silva, porque a sondagem é abaixo de zero. Portanto, a credibilidade dele é nula. Portanto, ele não vai ter nenhuma margem de manobra, nem ninguém lhe vai dar crédito para o que quer que seja relativamente a soluções que ele diz que já tem na manga. Não tem nenhuma, como é óbvio. Bom, e não tem nenhuma por uma razão. Vamos ser realistas. A maioria absoluta é muito, muito, muito difícil de alcançar. Este Presidente da República, que vive em República e foi eleito porque o Estado é republicano, recusa-se a respeitar princípios e valores do próprio Estado republicano. E, portanto, diz que não vai amanhã à sessão. Ele não tinha nada que falar nas eleições amanhã. Ele tinha que falar apenas na República, como todos os presidentes que foram lá falaram. Nenhum falou em eleições, ainda que houvesse, por vezes, períodos em que isso ocorresse. Postas as questões nestes termos, e infelizmente com o Presidente da República que elegemos, a pergunta que me faz é se será possível a coligação com o PS, com esta maioria agora da coligação de direita. Na minha avaliação não é possível. Com estes líderes? Não é possível, na minha avaliação. Porquê? Não é que não se deseja, o desejo, a realidade tem mais força do que tudo. Há uma ferida muito forte que foi criada pelo fustigamento em relação ao Partido Socialista. 20 segundos para entrarmos um minuto. E, portanto, o Partido Socialista tem uma morosidade de eleição do seu líder que, mesmo que o António Costa eventualmente se perder, se demitir, a substituição não é imediata, é morosa. E isso não dá tempo rigorosamente para nada. E isso também o Presidente devia ter pensado, se pensasse, mas ele não pensa. E, portanto, isto vai-se criar aqui uma situação muito complicada, de agravamento da situação do país de uma forma eventualmente irreversível. O último minuto é para si. Relativamente a esta matéria, pois eu penso que o Partido Socialista, quer dizer, independentemente do Costa e como estava a dizer, que ser morosa a substituição do secretário-geral, de qualquer das maneiras, ele, se perder as eleições, penso eu, que entra num caminho de admissão. Portanto, está demissionário, naturalmente que tem que pensar no país, não tem que pensar nele, não tem que pensar no Partido Socialista, tem que pensar naquilo, no país e nos portugueses. E o que é melhor para o país e para os portugueses? O que é melhor para o país e para os portugueses, de facto, é haver uma estabilidade em termos de governação, não dar na instabilidade de amanhã, ou quer dizer, amanhã, de 4, 5 ou 6 meses, haver novas eleições, mas deve haver uma estabilidade. Portanto, o Partido Socialista, que contribuiu muito para a construção do Portugal de hoje, como já foi que o Vítor já referiu aqui anteriormente, com o qual eu concordo absolutamente, tem a obrigação também de ajudar a contribuir para que o caminho de Portugal continue. Quer dizer, naturalmente que negociando algumas coisas com o partido do governo, aquelas que podem ser negociadas, não é? Porque nós sabemos que há, digamos, obstáculos exógenos à própria economia portuguesa, à própria governação portuguesa, que nos impõem, a partir do exterior, nós temos que cumprir, maiormente aquilo que resulta do Pacto de Estabilidade e Crescimento que foi entregue em Bruxelas e temos cumprido, e de outras obrigações que temos para com os criadores e para com outras instituições internacionais que nos estão a monitorizar de uma forma ou de outra, mas retirando, portanto, essas obrigatoriedades, há alguma parte que pode ser negociada internamente. Portanto, e aí, de facto, os dois maiores grandes partidos portugueses, aqueles onde os
portugueses sempre têm votado maioritariamente e que valem, se calhar, 70% ou 72% ou 73%, têm a obrigação de se entender para dar uma estabilidade governativa a Portugal e aos Fica, portugueses. senhores, muito obrigada por terem vindo aqui expor aquilo que acreditam que vão ser os cenários. Não podemos fazer muito mais que isto. Na segunda-feira já podemos conversar de uma outra maneira. Até lá, bom fim de semana. Fica por aqui o Conselho Consultivo de hoje.